É Selic subindo, emissões aparecendo, inflação caindo e vocês com muitas dúvidas, então eu selecionei 5 dúvidas para responder aqui nesse vídeo e dúvidas muito populares, incluindo uma bastante recorrente do HGRU. Então fica até o final para você pegar tudo. Então, começando pela primeira pergunta, aonde que eu encontro informações dos ativos em que eu invisto? E eu vou te passar aqui 3 opções para você conseguir buscar os documentos, buscar informações dos ativos ou que você já investe ou daqueles que você tem interesse de estudar para potencialmente depois investir. O primeiro deles, que é o que eu uso mais recorrentemente, também por ser mais amigável, é o próprio Status Invest. Então, no Status Invest, pesquisa o ativo que você quiser, vai ter uma página completa com vários indicadores e informações sobre esse ativo e lá no final vai ter uma parte de comunicados. Esses comunicados são as informações, documentos oficiais, enfim, avisos que o fundo ou ativo em geral ele publica. Então, você pode acompanhar por lá. Mas de onde que vem esses, oficialmente, de onde que vem essas informações, esses documentos? Da B3. Então o fundo ou a ação publica na B3 e daí o Status Invest puxa da B3. Então a segunda opção para você acompanhar é justamente a B3. Você pode olhar por alguns canais diferentes da B3, mas se você digitar plantão B3 no Google, você já acha uma página que é basicamente um portal de notícias da B3, onde os documentos vão sendo publicados por lá. Tanto fundos imobiliários quanto ações e outros ativos você encontra por lá. Não é tão amigável assim a interface, mas você acha tudo oficialmente por lá. E uma terceira opção também, que você consegue encontrar diretamente no site de RI da empresa ou no site da gestora de fundo imobiliário. Então, se você quiser buscar também informações em geral sobre o ativo ou também quiser buscar os documentos oficiais da fonte, você também pode ir direto no site da empresa, do RI da empresa ou no site da gestora de fundo imobiliário. Lembrando que nem todos, no caso dos fundos imobiliários, nem todas as gestoras possuem um site ou um site específico para o fundo, mas no geral, pelo menos os maiores fundos você consegue encontrar. Pergunta número 2. O que aconteceu com o Vino 11? Se você olhar o gráfico de cotação dos últimos dias, você vai ver que ele desvalorizou 80% ou alguma coisa próximo a isso. Mas será que ele desvalorizou isso mesmo? Na verdade, o que aconteceu foi que ele desdobrou as suas cotas, assim como tem acontecido com outros fundos também. Então não é um caso específico do Vino 11. E não, ele não desvalorizou 80%. Ele era negociado na casa dos R$50 e ele desdobrou as suas cotas para ser negociado na casa dos R$10. Então antes você tinha uma cota de R$50 e você passou a ter 5 cotas de R$10. Veja que no fim do dia não mudou nada, você só tem mais cotas, mas o total investido segue o mesmo, o patrimônio do fundo segue o mesmo. É mais para você conseguir uma liquidez maior no fundo que costumam fazer isso. Mas vários outros fundos já vêm fazendo isso também, saindo do que a gente chama de base 100, ou seja, um fundo negociado ali na casa dos R$100 para ser negociado ali na casa dos R$10, que parece que está virando um padrão da indústria em geral aqui, de fundos em geral. E lembrando que os ingressos estão disponíveis para o FII Experience, que é o nosso evento presencial de fundos imobiliários aqui em São Paulo. Se você não quiser perder, já garante seu ingresso, o link está aqui na descrição. Agora uma pergunta polêmica. Terceira pergunta. Adeus FIIs de papel? Chegou a hora dos FIIs de tijolos? E eu diria que, para resumir a pergunta, não. Mas por que eu penso dessa forma? Então vamos separar em duas aqui. Adeus FIIs de papel? Não entendo o que é isso, eu entendo que os fundos de papel sempre tiveram e continuam tendo uma grande relevância e também um grande propósito e benefício para o portfólio do investidor. Então, mesmo neste momento onde eles parecem estar pagando um pouco menos, eu ainda entendo que fazem sentido. Mas por que eles estão pagando um pouco menos e o porquê que talvez a pessoa que mandou essa pergunta falou adeus para eles? Basicamente, a inflação, que é um indexador que é mais comumente usado nos fundos de papel, vem caindo, teve até uma pequena deflação recentemente. Lembrando que eu estou gravando este vídeo aqui no comecinho de agosto, dia 8 de agosto. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, já saiu a inflação de julho, que ainda eu não sei, mas você provavelmente já vai saber. Mas basicamente, essas inflações, esses IPCAs, vem num campo menor até negativo e isso impacta o rendimento do fundo imobiliário, principalmente aqueles fundos de papel que têm um portfólio mais indexado ao IPCA. Sendo assim, a remuneração desses fundos tende a diminuir, só que é pontual, é por conta do IPCA. Eventualmente, o IPCA deve normalizar em um patamar um pouco mais alto, que a gente não é um país de deflação, então ele deve voltar para uma estabilidade mais para frente, e aí o rendimento volta para um patamar um pouco mais normal, digamos assim. Mas entenda que o que está acontecendo não é um problema nos fundos de papel, eles não estão pagando pouco, eles simplesmente estão tendo ali uma diminuição na parcela de correção monetária. Então, se você tem um fundo de papel ali que paga, em média, IPCA mais 8,
e daí o IPCA está caindo, ele vai continuar pagando IPCA mais 8. Entenda que a correção monetária ela está diminuindo por conta do IPCA menor. Mas também lembra que o IPCA menor é bom para o seu bolso, porque acaba que você não paga tão mais caro pelas coisas conforme elas vão ficando mais caras na vida real. E também tem outro ponto, conforme o IPCA diminui ou até o CDI diminui, o risco dessas operações também diminui. Então, eu não concordo com adeus aos fundos de papel. Já para os fundos de tijolos, será que agora é o momento de investir em fundos de tijolos? Eu diria que o momento de fato para investir em fundos de tijolos foi há uns 3, 4 meses, quando eles estavam de graça e você poderia comprar bastante, ter uma excelente renda e ter aproveitado essas grandes valorizações que a gente teve de lá para cá. Mas será que ainda, agora, neste momento, ainda vale a pena? Na minha visão, sim, porque ainda temos um bom caminho pela frente, que pode ter um bom caminho de valorização, temos boas rendas atuais, temos portfólios de alta qualidade ainda em preços interessantes, só que, obviamente, pelo tanto que a gente valorizou de lá para cá, você precisa agora escolher um pouco melhor, ser um pouco mais seletivo nas suas escolhas, porque tem alguns fundos que pela sua qualidade ou pela sua demanda já valorizaram talvez mais do que a gente aceitaria para um momento como esse. Então, seja mais seletivo. E também você pode aproveitar as emissões que vêm acontecendo. Algumas delas podem se apresentar como oportunidades melhores do que comprar diretamente no mercado. Então, sim, entendo que investir agora em fundos de tijolos faz todo sentido, assim como também fundos de papel. E falando em emissão, a quarta pergunta que eu tive que colocar aqui pela enxurrada de perguntas desse tipo que eu recebi no Instagram, quando que sai a emissão do HGRU? O HGRU ele já tinha anunciado uma possibilidade de emissão já há algum tempo e recentemente, há algumas semanas, ele aprovou essa emissão. Então o status dela hoje é emissão aprovada, porém ela ainda não foi iniciada. Então a gente sabe que ela deve acontecer, a gente tem ali uma noção de como é que ela vai ser em termos de preço, mais ou menos. Ela será a valor patrimonial, mais um pouco de custo, né, a taxa da emissão, mais uns R$2, R$3 ali provavelmente. Então a gente sabe que é esse patamar, porém não temos ainda o prospecto dessa oferta. Então não sei dia, não sei mais do que isso. Até o pipeline, né, a destinação do recurso, a gente até sabe que a intenção do fundo é comprar o portfólio do Mint 11, que é um outro fundo, e o portfólio do SPVJ 11, que é também um outro fundo imobiliário. Então, esse é o objetivo. Mas a emissão não foi iniciada, lembrando que eu estou gravando este vídeo no dia 8 de agosto. Pode ser que amanhã eles anunciem a emissão, mas fiquem atentos. Sempre que tiver uma emissão, sempre que sair alguma atualização de emissão, qualquer coisa sobre emissão, acompanhe o Suno Emissões, que é a nossa plataforma gratuita de acompanhamento de emissões de fundos imobiliários. Se você não tem o link, vamos deixar aqui na descrição para você conseguir acessar, porque lá vai ter todas as informações sobre o HGRU e outras ofertas também. E continuando aqui no tópico de Credit Suisse, que é a gestora do HGRU, a quinta pergunta é: o que vai acontecer com os fundos da Credit Suisse? E essa pergunta nasceu porque veiculou em portais de notícia uma notícia dizendo que potencialmente a gestora e a administradora, a Credit Suisse, ela seria vendida. Só que essa notícia, ela disse que potencialmente. E nessa semana, lembrando que eu estou gravando dia 8 de agosto, a própria gestora já publicou um aviso falando que saiu essa notícia e que hoje não tem nada confirmado. Eles não estão em processo já assinado de venda, não estão no meio de transição. Por enquanto, não aconteceu nada. O que acontece é que o grupo Credit Suisse foi comprado pela UBS já faz alguns meses, já faz um bom tempo, e a UBS avalia possibilidades ali, oportunidades, e dentre elas pode ser que a venda da gestora aconteça. Possibilidades, mas de fato, pelo menos até hoje, isso não aconteceu, portanto nada vai acontecer com os fundos da Credit Suisse, nada aconteceu com os fundos, nada aconteceu com nada por enquanto. Porém, caso venha a ser vendida a gestora, a administradora, se ela for para um outro grupo, mas a equipe se manter da mesma forma, então novamente nada muda para os fundos. Agora, se por acaso for vendida, a equipe totalmente mudar, a estrutura mudar, aí pode ser que tenha um impacto no futuro do fundo em termos de estratégia, em termos de gestão. Mas aí a gente está aqui mais conjecturando, estamos criando um cenário hipotético que pode nunca vir a acontecer. Então, o momento hoje é nada aconteceu, por enquanto nada vai acontecer. Se por acaso acontecer uma venda, aí a gente analisa de novo, a gente vê o que pode vir a acontecer. Então, tranquilos por enquanto. E se você quiser aprender um pouco mais sobre como entender os fundos imobiliários, eu vou deixar gratuitamente para você um e-book de fundos imobiliários aqui na descrição também. É só clicar no link e baixar. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui embaixo as suas perguntas para um próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente se ver no próximo vídeo.